Muito bom dia a todos que estão conosco aqui para acompanhar essa apresentação do Plano de Metas da Prefeitura de Belo Horizonte. O que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai apresentar um plano que é produto do plano de governo do prefeito Alexandre Calil e da contribuição dele, da equipe, para a definição do conjunto de políticas públicas para os próximos 4 anos. Eu vou passando a tela, vocês vão acompanhando comigo. E vou falar da conexão desse plano com os demais instrumentos, como que isso se materializa no conjunto das políticas públicas aqui da Prefeitura, e a importância desse momento de participação, de todo mundo poder colaborar conosco na construção desse planejamento dos próximos 4 anos. Bom, o plano é um instrumento definido na nossa lei orgânica, né, que para dar transparência e ampliar a participação social nesse campo de construção das políticas públicas e de dar maior possibilidade de incidência da sociedade civil no nosso orçamento, no nosso plano plurianual. Nesse primeiro momento, o plano de metas, a gente vai tratar por áreas de políticas públicas de um conjunto de metas para os próximos 4 anos. Então, esse é o primeiro momento. O momento seguinte, a gente vai coletar as contribuições da sociedade civil nos próximos 30 dias. A gente vai fazer esse processamento e análise, e a gente vai analisar sobre a viabilidade financeira, o impacto socioeconômico dessas propostas, né, encaminhadas aqui para a Prefeitura. Toda a área técnica vai fazer a análise com o maior carinho para poder a gente fazer a inclusão dessas sugestões. No momento seguinte, mais para o meio do ano, a gente começa uma elaboração do nosso plano plurianual, que já é uma lei que estabelece o planejamento aí para os próximos 4 anos, mas ainda o primeiro ano iniciado no ano que vem, né? Então, um plano que tem um descasamento de data, mas é um plano que inicia no próximo ano, mas esse plano de metas ele vai ter materialidade legal a partir do plano plurianual também e da lei orçamentária anual. Nesse momento seguinte, a gente encaminha um projeto de lei com base nessas propostas que aqui estão, né, que vão ser construídas com a sociedade civil. Então, no primeiro momento, o Poder Executivo chega, faz a proposta, que é o que a gente vai encaminhar aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação bem sintética do plano, para não ser muito enfadonho e tedioso. O plano vai ficar à disposição para todo mundo trazer as suas contribuições. Nos próximos 30 dias, a gente recebe essas contribuições, então tem um momento de sociedade civil. A gente encaminha para a Câmara de Vereadores, a presidente Nelly Aquino vai receber o nosso projeto de plano plurianual e lei orçamentária anual, a lei orçamentária para o próximo ano e o plano plurianual para os próximos 4 anos. A presidente faz essa coordenação dos trabalhos na Câmara. Todos os vereadores vão se debruçar sobre isso e também com seus representados, as suas conexões na sociedade civil e também com audiências públicas na própria Câmara de Vereadores também. A liderança do governo, o vereador Léo Burguês faz essa conexão nossa junto com o Poder Executivo lá dentro, mas também é um plano, obviamente, com ampla participação da oposição, de todo mundo, e um outro momento de sociedade civil também lá dentro, coordenado pela Câmara de Vereadores, e aí a gente tem uma lei aprovada. Então, a gente está falando de alguns momentos assim, que é importante a gente compreender. Aqui o Poder Executivo apresenta um plano, a sociedade civil vem nos próximos 30 dias fazendo as contribuições, a gente processa as contribuições e publica esse plano, que é essa proposta de governo e sociedade civil. Posteriormente, encaminhamos para a Câmara para ter mais contribuições dos vereadores e também mais uma rodada de diálogo com a sociedade civil por meio da Câmara de Vereadores, e aí sim ele se torna lei até o final do ano, e a gente tem essa materialidade do que a gente vai conversar aqui hoje, em termos de lei, para cumprimento da Prefeitura e as entregas que a gente tem que fazer nos próximos anos, né? Bom, vamos lá. Eu estou aqui, só uma ressalva, estou aqui sem máscara, na verdade, que eu estou num canto aqui do Salão Nobre da Prefeitura, então está todo mundo muito distante de mim e foi mais fácil a gente fez esse teste e de máscara seria muito difícil a compreensão da apresentação. Bom, eu já passei pelas áreas do plano, né, ele vai ser estruturado, né, pelas áreas saúde, educação, assistência. Eu acho que é bastante intuitivo e todo mundo já conhece essa divisão. Os últimos planos são estruturados dessa mesma maneira.
o link de acesso para encaminhamento dessa participação, né, e dessas propostas. Vocês podem pegar aí nesse link que está aparecendo no site, isso vai ficar disponível também no site da Prefeitura. Nessa página vai estar disponível todo o plano e formulário eletrônico, e as contribuições poderão ser enviadas até o dia 29 de maio. Aí, dependendo da quantidade de contribuições que a gente receber, a gente vai ter um tempo maior ou menor de processamento, de retorno, para a gente fazer essa publicação do plano, né? Bom, basicamente, eu acho que eu já passei pelos outros elementos, que é o nosso processamento e análise que a gente vai fazer de acordo com a viabilidade econômica e com impacto social e as melhorias que a gente vai conseguir conquistar por meio dessa inserção nas políticas públicas do município. Só retomando o plano anterior, né, algumas coisas, o que foi dessa participação lá atrás, das propostas que a gente fez, né, o plano anterior constava, no campo da saúde, a completa implantação do Hospital Metropolitano, fato que foi entregue no primeiro ano, em 2017 mesmo. O aumento da inclusão escolar, né, Belo Horizonte tinha, no campo da educação, tem um déficit de acesso ainda nas creches, né, e na educação infantil. A gente conseguiu fazer a universalização de 3 anos para cima, então a gente continua com o desafio do 0 a 2, e que para esse plano é onde a gente vai se debruçar. Então, isso a gente já conseguiu fazer uma ampla entrega no campo da educação a partir do plano passado, não só com acesso a maior acesso ao ensino infantil, e também de melhoria de salário dos professores de ensino infantil, que foi de mais de 60% nesses últimos anos, né? Do orçamento participativo, então, mais um compromisso do prefeito com a questão da participação aqui no município, mas ele tem um compromisso bastante firme com a questão da entrega, né? A gente, quando ele assumiu o governo, a gente tinha um estoque de em torno de 450 projetos não entregues de orçamento participativo, e ele assumiu o compromisso das entregas desses projetos no governo passado. Então, de 2017 a 20, a gente entregou 300 dessas intervenções na cidade. O restante está ficando agora para essa etapa. Na verdade, um pouco mais de 300, a gente vai entregar, pretende entregar 130 intervenções restantes agora nesses próximos anos. Sobre serviços digitais, né, assim, a gente começou uma ampla, a partir do último plano de metas, a gente tinha uma necessidade aqui na Prefeitura de fazer uma ampla reforma de serviços digitais aqui, de modernização administrativa, tanto interna à Prefeitura, com redução de trânsito de papel, como também na relação com o cidadão, e isso foi amplamente implementado. E veio a calhar que agora, com a pandemia, a gente conseguiu acelerar bastante essas ações, e foi muito útil pelo fato de a gente ter tido muita limitação no atendimento presencial. Então, com o BH Resolve, que foi fechado boa parte dos últimos 12 meses, a gente conseguiu passar uma série de serviços para serviços online. Só nesse último período, esse último ano, foram em torno de 130 serviços online. Quando a gente chegou na Prefeitura, a Prefeitura tinha em torno de 200 serviços realizados de ponta a ponta online. Hoje são 500 serviços, e a gente vai terminar o ano com 700 serviços de ponta a ponta online. E isso não passou somente no atendimento direto à população, mas também por uma série de ações no campo da modernização administrativo, de relacionamento com modernização do ambiente de negócio. Então, todo o nosso relacionamento de forma que os empreendedores, a geração de emprego na cidade pudesse fluir. A gente já vem fazendo uma construção ampla sobre esse aspecto para facilitar a vida dos empreendedores na cidade e, dessa forma, da criação de emprego. Então, esses elementos, tanto no campo da modernização de ambiente de negócio, como também na digitalização de serviços, são pontos que agora a gente vai ter que radicalizar pelo fato da gente precisar de uma necessidade, em função da pandemia, de fornecer serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo serviços eletrônicos, e também modernizar o ambiente de negócio com mais profundidade, para que a gente possa fazer uma ampla recuperação de empregos aqui na cidade, em função dos impactos da pandemia. Bom, então vamos lá. A primeira área de saúde, então eu estou trazendo aqui uma síntese. Então, o plano é bem mais amplo do que isso, foi uma seleção que eu fiz de algumas ações para a gente poder
para eu poder apresentar, mas para todo mundo que quiser participar, é bom pegar o documento completo para uma leitura, não é uma leitura demorada, mas aqui ficaria bastante enfadonho numa apresentação. No caso da saúde, a gente está, como as principais metas, aqui está o aumento de 25% dos atendimentos no centro de saúde, aumentar 65% das consultas especializadas e diminuir o tempo de espera em 18% a partir da ampliação do modelo menos espera e mais saúde. Esses 3 itens eles estão tratando primeiro, então, da atenção primária, que foi um ponto fundamental aqui no enfrentamento da pandemia, a mortalidade em Belo Horizonte, a menor mortalidade entre as grandes capitais do país, acima de 1 milhão de habitantes, e só perde entre todas as capitais, somente para Palmas, que é uma cidade menor, menos conurbada, não é conurbada como Belo Horizonte, então as intervenções nossas aqui, elas transbordam para a região metropolitana, e isso tem alguns problemas no enfrentamento da pandemia, mas o fato de a gente ter uma atenção primária consistente ajudou muito para que a gente tivesse, todas as pessoas que têm comorbidades, acompanhamento de diabetes, hipertensão, tivesse um acompanhamento rigoroso e menor impacto na mortalidade. Então, isso o secretário de Saúde e o prefeito tem bastante segurança de dizer da relevância, da consistência da nossa atenção primária para a baixa mortalidade que a gente teve na cidade, para além das medidas de enfrentamento à pandemia, do isolamento e do nosso rigor no acompanhamento desse tema, né? Então, ali tem 3 elementos. O segundo deles está falando da atenção especializada, que é um gargalo no Brasil inteiro, dada a quantidade de médicos especialistas, então esse é um gargalo importante, a gente vai enfrentar agora, e a diminuição do tempo de espera nas urgências. Então, está falando de atenção primária, de atenção especializada e de urgências. No campo da infraestrutura, a gente vai reconstruir 38 centros de saúde, alguns já foram entregues agora no final do ano passado e no início desse ano. Então, são 38 novos centros para a cidade que estão sendo reconstruídos com uma outra arquitetura e pensado para aquele fim, porque vários são hospedados em algumas casas. Então, tem uma necessidade de a gente dar maior conforto para a população nesse acesso à atenção primária. Implantar um complexo de imunização, implantar o SIGRA. Por que eu estou trazendo um sistema corporativo aqui para falar disso? Porque, na verdade, esse sistema de integração, a relevância dele para o sistema de saúde, ele é enorme, pelo fato de fazer uma integração de ponta a ponta das informações do cidadão paciente, né? Então, você vai ter todas as informações, vão acompanhar dentro do centro de saúde, no centro de especialidades médicas, tanto nas urgências, nas UPAs, e em qualquer unidade do SUS vai ter acesso a todas essas informações, elas são de suma relevância para o atendimento do paciente. Esse é um enfrentamento que o SUS já poderia ter feito há décadas, isso não foi enfrentado ainda no país inteiro, e com a implantação em Belo Horizonte, a gente desconhece o município do porte de Belo Horizonte, que vai ter uma integração tão ampla das informações dos pacientes como Belo Horizonte. Então, isso provavelmente, até onde a gente conhece, a gente está saindo na frente nesse aspecto para ter uma ampla informação dos pacientes aqui no SUS, em Belo Horizonte. Redução da mortalidade materna, no máximo 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos, e redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, que aí vem desse acompanhamento fundamental feito pelos centros de saúde. Agora eu vou passar para a área de educação. Bom, vamos lá. Eu já comecei falando que um dos pontos fundamentais que a gente tinha no último plano como desafio era o acesso à universalização do 0 a 3, né? Até 4 anos a gente tinha problemas também, né? Então isso a gente resolveu já 3 anos e 4 anos, a gente tem esse desafio aí de 0 a 2 anos, nos próximos anos, então está escalonado aí os nossos desafios nessa universalização. A oferta de vaga em tempo integral por 75% de estudantes de 3 a 8 anos e ampliar o acesso de equipamentos com acesso à internet, usando fortalecimento do ensino à distância na rede municipal. Eu acho que a gente nem precisa falar da relevância desse tema atualmente. Tem sido um desafio para a gente fazer essa implementação. Essa semana saiu já a nossa licitação de aquisição de tablets para as crianças, e tem sido difícil porque o Brasil inteiro fazendo o mesmo movimento, então o próprio mercado não estava preparado para atender tanto em chips de operadora como também em equipamentos, né? Ampliar de 40% para 100% o atendimento integral de estudantes que estão nas áreas do CRAS e ofertar por meio presencial, remoto ou híbrido a capacitação em linguagem de programação
para 6 mil estudantes, 400 professores e 400 monitores. Isso tem um impacto tremendo sobre vários desenvolvimentos da criança e também no desenvolvimento futuro, dado que esses elementos vão ser fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa aqui no mundo, né? Assim, o acesso que ele vai ter e todas as possibilidades, não só profissionais, mas de inserção, de inserção social e nas atividades econômicas e também para a vida, né? Uma alfabetização digital, né? A gente já teve essas experiências, vou passar um pouco mais à frente, com algum público específico, promovidos pela Prodabel. Bom, no campo da assistência social, segurança alimentar e esportes, né? Tanto assistência social como segurança alimentar, a Belo Horizonte tem um histórico longo de sucesso nessas áreas de estruturação. O Sistema Único de Assistência Social aqui em Belo Horizonte ele é bastante estruturado, a gente fez vários avanços, e principalmente de melhoria nas carreiras do assistente social, com a redução da jornada, para que ele pudesse ter maior conforto e uma luta antiga da categoria para que pudesse atender com maior qualidade lá na ponta. Na área de segurança alimentar, quando a gente começou no último plano de metas, em 2017, a gente nunca imaginou que a gente estaria em 2021, basicamente com os desafios que a gente teve no início da década de 90, quando esse programa foi fortemente estruturado aqui em Belo Horizonte, né? Na época da Regina Nabuco, quando desenvolveu toda a política, os contornos gerais da nossa política de segurança alimentar, que foi da origem ao nosso restaurante popular e uma série de outras ações. Então, a gente ter essa estruturação na Prefeitura de Belo Horizonte e esse vigor que a gente deu nos últimos anos também com ampliação de aquisição de alimentos da agricultura familiar, a promoção e ampliação de agricultura urbana aqui na cidade. A gente tem mais metas nesse sentido, então vamos passar por algumas delas aqui. Na área de assistência aqui, a gente tem a criação de 820 novas vagas de acolhimento institucional para pessoas em situação com trajetória de vida nas ruas. Implantar o centro de referência para a população em situação de rua, a gente chama de Centro POP, né, lá na Noroeste, com capacidade de atendimento de 300 pessoas por dia. Ampliar de 36 para 60 unidades produtivas, coletivas comunitárias em áreas vulneráveis, promovendo fortalecimento da agricultura urbana no município. Então, isso já está em franco andamento. Ontem mesmo a gente já deu alguns passos para a contratação e para a aquisição de lançamento de já 19 agroflorestas aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vai ter um tempo de implantação, e esse tempo de implantação, com a pandemia, ficou prejudicado pelo fato de demandar muita interação social, mas a gente espera que nos próximos anos a gente possa fazer e cumprir essa meta de novas 60 unidades, mas já começamos com 19 agora, né? Melhorar a infraestrutura dos campos de futebol da cidade com instalação de grama sintética, iluminação em LED, construção de vestiários, ampliando o projeto Várzea Viva de 3 para 9 regionais. Esse projeto está em andamento, de grande sucesso, de muita participação dos times das regiões que estão no entorno desses campos. É uma construção conjunta com a sociedade civil da região. Então, tem uma ampla participação não só dos times, mas também das crianças também, a partir de programas que são estruturados com essa reconfiguração dos campos, dando maior qualidade para o exercício do esporte e também dignidade no seu uso, com a melhoria dos vestiários enfim, para a prática de esporte na cidade, né? Assim, a gente tem mais de uma centena de campos de futebol, então isso é um desafio para a gente tentar melhorar passo a passo cada um deles, né? Reformar a infraestrutura dos espaços esportivos e aumentar a oferta de recreação com a contratação de professores e material esportivo para atender diversos públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, ampliando o programa poliesportivo de lazer para outras 3 áreas esportivas, totalizando 4 polos em atividade. A gente já vem também construindo e reformulando essas áreas, lá na Saudade, Dom Bosco, diversas áreas da cidade, a gente vem fazendo intervenções nesse sentido, para que a gente dê um acesso de maior qualidade para a população. No campo da segurança pública,
primeiro enfrentamento que a gente teve era uma pauta antiga, né? Assim, pensando no plano anterior, a gente tem um enfrentamento grande na questão de reestruturação das carreiras da Guarda Municipal. Era uma carreira que um guarda demorava em 35 anos, pouquíssimos guardas chegariam no final de carreira, então foi um desafio grande, não só na recomposição salarial, mas estruturação dessa carreira, para dar maior motivação para o trabalho e ter uma carreira mais atrativa aqui dentro da Prefeitura. A partir daí, a gente fez um novo concurso, a gente está para nomear 500 novos agentes da Guarda. Eles tiveram um papel fundamental na pandemia, junto com a fiscalização integrada, né, de fazer de monitorar o comércio nesse período, e foi de um apoio fundamental dentro dessas realizações que a gente teve, o que a gente alcançou de resultados com a baixa mortalidade aqui em Belo Horizonte com a pandemia. Então, a Guarda passou não só por essa estruturação no campo de recursos humanos, mas também no campo tecnológico, com ganho de informação e tecnologia por meio do COP, né, do nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que eu falo um pouco mais à frente sobre algumas novas intervenções que vamos fazer. A gente vai implantar um sistema de radiocomunicação digital que vai possibilitar a integração das carreiras que trabalham aqui na Prefeitura, não só da Prefeitura, mas também possibilitando conectar com o COP, e o COP, por sua vez, com outras, por exemplo, com a Polícia Militar, né? Então, a Guarda Municipal, a fiscalização, o SAMU e a BH Trans vão ter um único sistema de radiocomunicação, de forma que a coordenação das suas ações aqui na cidade seja muito mais ágeis, e sob essa coordenação do nosso Centro de Comando, Centro Integrado de Operações, né? O Centro Integrado de Operações ele observa o tempo todo esse organismo vivo que é a cidade e gera informações o tempo inteiro sobre o funcionamento de Belo Horizonte. E a gente tem possibilidades infinitas de fazer ganhos tecnológicos a cada tempo lá dentro, e a gente vai fazer agora mais um empurrão na modernização das ferramentas lá dentro, que operam dentro do centro, utilizando as próprias informações ali geradas para trazer muito mais eficiência para as corporações que ali estão trabalhando, né? Então, para a operação da cidade, isso facilita, e a gente tem um ganho de produtividade muito grande dentro das ações de acompanhamento da cidade, né? A cultura. Bom, uma reformulação está prevista para a Lei de Incentivo à Cultura, para reduzir burocracia e ampliar condições de acesso. Assim, o tema da burocracia para a gente tem sido, eu falei no início da apresentação, um tema crucial de enfrentamento, de redução de burocracia interna na relação da Prefeitura com a própria Prefeitura, na Prefeitura com o cidadão, e também com o ambiente de negócios. A gente vem com um programa amplo também de resolução de problemas e gargalos nesse âmbito. Agora, a Lei de Incentivo também vai passar por uma reformulação com esse objetivo. Implementar cursos de longa duração nas 10 áreas artísticas da Escola Livre de Artes, que é um projeto de sucesso aqui na Prefeitura. Realizar, por meio do Circuito Municipal de Cultura, no mínimo 760 atividades culturais e artísticas em todas as 9 regionais da cidade, com a programação gratuita e diversa que considera a promoção e a valorização do conteúdo artístico e cultural, né? Acho que todo mundo conhece a relevância dos nossos centros de cultura aqui no entorno da cidade. A gente vai fazer uma conexão deles agora, de todos eles, com o Wi-Fi também, para possibilitar o desenvolvimento de novas atividades ali dentro. A ideia é que todos os prédios da Prefeitura a gente consiga ter esse acesso de Wi-Fi, e um acesso que ele é alcançado também na rua. Então, é como se os prédios municipais também pudessem se transformar em hotspots, né? Então, isso já vem acontecendo com as escolas e com os centros de saúde. Então, todos os nossos prédios, a gente tem condição também, nas suas proximidades e arredores, para quem está lá dentro consumindo serviço, para quem passa por perto também, ter acesso a uma rede de Wi-Fi. Criar em Belo Horizonte a Film Commission, né, que é um agente, um birô facilitador de filmagens na cidade. Isso tem muita relevância, tanto para o desenvolvimento da cultura,
para o desenvolvimento do turismo, que vende as imagens de Belo Horizonte, gera vários negócios, muitos empregos na cidade. Implantar obras de infraestrutura urbana na orla da Lagoa da Pampulha, envolvendo tanto ciclovias como reforma dos mirantes. Identificar e apoiar 20 grupos culturais como pontos de cultura para que promovam acesso a bens e serviços culturais e vão manter no âmbito da política de cultura viva aqui no município. Bom, sobre o desenvolvimento econômico, esse eu acho que é um desafio tremendo que a gente tem agora. Enfim, a pandemia trouxe inúmeros desafios para a gente no formato de desenvolver nossas atividades, eu acho não só para a administração pública, mas para o mercado, sociedade civil, de forma brutal. Então, a gente vai ter que lançar a mão de muita inovação para poder fomentar esse desenvolvimento na cidade, sobretudo no turismo, que é a área mais atingida, eu acho, desse setor, e que Belo Horizonte já teve um passo tremendo, né? Assim, no último plano de metas, a gente falava do fortalecimento do carnaval. Eu acho que ninguém imaginava que a gente conseguiria, em tão pouco tempo, dar esse impulso que foi no carnaval da cidade, que não é uma atividade somente pensada sob o ponto de vista econômico e turismo, mas, sobretudo e fundamentalmente, cultural da cidade, né? Tem raízes culturais fortíssimas aqui em Belo Horizonte, e é isso que ele serve, né? Então, são novos pensamentos e estruturações de políticas públicas que a gente vai ter que fazer para desenvolver essas áreas, né? Então, no campo das ofertas de curso de empreendedorismo digital, voltado para o micro varejo, empreendedores em território de vulnerabilidade social, a gente já vem desenvolvendo ações desse sentido este ano, com bastante sucesso, com participação também de alguns sindicatos lojistas e patronais que fomentam também, dado que apoiando o benchmark, como também apoiando a capacitação, que pode ser, essas pessoas podem ser futuros trabalhadores também desse setor. Fomentar a capacidade produtiva das comunidades, vilas e favelas por meio do empreendedorismo e inclusão digital. Implantar políticas públicas adequadas ao perfil do território do Baixo Centro, de acordo com o perfil da área. Ampliar o laboratório aberto de BH com parcerias e soluções para desafios da administração municipal. E que são desafios da cidade, né? Não só desafios da administração municipal. Para quem não conhece, a gente tem dentro da Prodabel um laboratório aberto para ferramentas de cidade inteligente. Então, tem possibilidades das startups da cidade testarem soluções e pensarem soluções para Belo Horizonte. Então, basta fazer adesão ao nosso edital. Então, pode, enfim, ter uma série de equipamentos, tem simuladores da cidade, equipamentos da cidade lá dentro, para que empreendedores possam testar soluções de cidade inteligente. Bom, repensar também o tema do carnaval, né, é um desafio para a gente, então a gente está pensando em implementar um programa de capacitação voltado para essa cadeia produtiva de principais eventos, não só o carnaval, mas como ele tem sido o evento de maior atração de público, eu deixei como exemplo, mas é apenas um exemplo. Realizar ações de formação e geração de conhecimento para capacitar micro e pequenos empreendedores para a valorização da cidade criativa da gastronomia. A gente recebeu esse prêmio da Unesco, infelizmente, né, assim, foi ano passado, que seria um grande ano para a gente fazer esse trabalho aqui na cidade, e justamente o setor da gastronomia foi mais atingido pela pandemia no mundo todo. Então, a gente tem esse desafio de valorização da gastronomia, da cidade criativa, então a gente está ainda com foco nisso e vamos ter que pensar a formato e intervenção nesse campo. Mobilidade urbana. Bom, ano a ano, a gente já vem fazendo a diminuição da taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, né? A meta é reduzir de 4,18, que foi em 2019, para 3,7 óbitos por 100 mil habitantes até 2024. Ele funciona da seguinte maneira, né? Assim, todos esses óbitos no trânsito são mapeados e a gente pode usar intervenções dos locais
se houver recorrência, né, de acidentes no mesmo local, são feitas intervenções, tanto de engenharia viária, enfim, de diversas ordens. A gente recebe essas contribuições via os CRTTs também, as comissões que são regionais, que acompanham o trânsito de cada uma das regiões, então eles que têm forte participação da sociedade civil também. Então, é um indicador também que é construído, a gente coordena isso aqui via prefeitura, mas recebe contribuições constantes da própria sociedade civil, mas a gente tem como acompanhar esses óbitos e fazer também uma reflexão acerca da necessidade de intervenções em determinados locais, né? Disponibilizar novos modos de pagamento na tarifa de transporte, esse é um ponto fundamental, né? A gente está em 2021 e não dá mais para a gente continuar com esse formato de pagamento de tarifa somente por dinheiro e cartão BH Bus. A gente vai ter que desenvolver novas possibilidades de pagamento, né? Assim, já tem inúmeras possibilidades, então a gente vai mergulhar nesse tema. Implantar 20 quilômetros de ciclovia, com vistas a alcançar 111 quilômetros de extensão na rede cicloviária aqui em Belo Horizonte. Implantar a funcionalidade de denúncia de importunação sexual em aplicativos de mobilidade. A gente está fazendo uma avaliação, já teve contribuições da sociedade civil nesse tema, no direcionamento para um e outro aplicativo, mas a gente tem que pensar qual que é a melhor ferramenta que a gente consiga acionar imediatamente o COP e fazer a intervenção mais rápida possível dentro do transporte ou nas estações, né? Criar um aplicativo para uso da pessoa com deficiência, com reconhecimento de localização e instruções. Implantar sinais de pedestres, 150 travessias aqui na cidade. Ampliar o fornecimento de dados abertos para as startups, com a publicação de 10 novas fontes de dados. Esse tem sido um tema para a gente muito importante, da transparência aos dados da Prefeitura. O nosso portal de dados abertos já é um portal amplo, com muita informação, que quem quiser consumir essas informações e fazer seus testes, e fazer, enfim, testar negócios, fazer pesquisa, a gente já tem um portal com bastante informação de dados abertos, então a gente pretende aqui no campo da mobilidade urbana a disponibilização de mais 10 novas fontes de dados sobre mobilidade para os estudos nesse campo, para que a cidade possa construir junto conosco. Ampliar a política de integração do sistema de transporte, implantando o cartão do idoso no sistema municipal e metropolitano, e integrando internamente o sistema suplementar. Ampliar a participação popular por meio da retomada das reuniões do Comurb e a realização e das reuniões também do CRTT, que eu falei agora há pouco, e do Observatório da Mobilidade em formato virtual. Então, são elementos, eu acho, de participação que a gente pretende fomentar e trazer mais contribuições aqui para a política pública no campo da mobilidade, né, por meio da participação da sociedade civil. Concluir o projeto e realizar a contratação, iniciar obras viárias na Avenida Cristiano Machado, com as intervenções que a gente tem que fazer ali na Sebastião de Brito, Valdomiro Lobo e Vilarinho. A ideia é que a gente dê maior fluidez para o trânsito na Cristiano Machado. Implantação do corredor da Avenida Amazonas até 2024. A gente já vem há anos discutindo, esse é um tema importante, uma ressalva aqui, porque a gente já vem discutindo com a União Financiamento, Operação de Crédito, desde 2017. Em 2017, estive em Brasília conversando sobre esse projeto e vem, em função da própria crise fiscal do governo federal, eles têm tido dificuldade de oferecer para a gente o aval para a contratação dessa operação de crédito, mas a gente está no final desse processo, mas ainda depende desse ok do governo federal para a gente poder fazer a liberação de recursos já negociados para a gente fazer o desenvolvimento do projeto, que, na verdade, não só no corredor, não só é um projeto de transporte e de mobilidade urbana, mas também de intervenção urbanísticas em várias áreas no entorno da Avenida Amazonas, inclusive na Cabana do Pai Tomás. Implantação de 60 quilômetros de tratamento preferencial para o transporte coletivo, faixas exclusivas e preferenciais. Implantar o Laboratório de Inovação em Mobilidade, com o objetivo de promover a interação entre o setor público e startups na produção de soluções inovadoras no campo da mobilidade. Bom, como eu disse, eu vou lembrar, não sei quem está assistindo pode ter chegado depois, né? Assim, o que eu estou apresentando aqui é apenas uma síntese do que está no plano. O plano é muito mais amplo do que o que eu estou apresentando. Então, para quem quiser buscar lá no plano, quem quiser aprofundar no tema para fazer as contribuições, sugiro fazer
o download desse arquivo e fazer a sua análise, né? Bom, no campo do meio ambiente, a gente tem a ampliação no atendimento de 24% para 40% da coleta seletiva aqui na cidade, implantar 6 florestas compactas, plantar 60 mil árvores aqui em Belo Horizonte, publicar planos de ação climática e de arborização com enfoque em áreas prioritárias do plano diretor. No campo da arborização, a gente avançou muito nos últimos anos, principalmente no campo regulatório, né? Essa era uma dúvida na cidade, sobre o formato, como se planta, se eu posso plantar, se eu solicito à prefeitura. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades, informação, disponibilização de croquis sobre o formato de intervenção que pode ser feita nos passeios, as limitações que a gente tem pelo fato de ter calçadas muito estreitas na cidade, onde o plantio de árvores pode trazer risco também à população. A gente tem muita queda de árvores em função disso, né, de ter sido plantado em calçada estreita, que tem a segmentação da raiz, enfim. É um tema bastante complexo, que eu não imaginava a complexidade dele antes de vir para a prefeitura e conversar com os técnicos do meio ambiente para entender na inteireza toda essa complexidade, né? Então, a gente vai avançar bastante nesse tema aqui em Belo Horizonte, principalmente porque essa agenda climática e também o tema da resiliência em Belo Horizonte para a gente é fundamental aqui na prefeitura. Eu acho que Belo Horizonte, a gente só não está falando com muito mais vigor sobre isso, obviamente por causa da pandemia, né? Então, no final de 2019, com os eventos da chuva, a gente já ia começar 2020 com maior vigor nesse tema, e a gente foi atropelado com a realidade da pandemia, mas a gente não esqueceu disso. Estamos estruturando diversas ações no campo de resiliência aqui em Belo Horizonte, pelo fato da gente ter todo esse enfrentamento das chuvas na cidade, e a cidade vai ter que se repensar junto conosco, né? A questão da impermeabilização do solo e novos formatos da gente poder fazer absorção de água e de melhoria no clima, e por isso a questão das florestas compactas, por isso a questão das agroflorestas, que a gente está colocando lá no campo da segurança alimentar, mas tem um impacto fundamental na questão ambiental, no plantio das 60 mil árvores, e também na questão regulatória, como que a gente convida a cidade, conversa com a cidade sobre esse tema, do plantio e no cuidado de nossas árvores, né? Elaborar e atualizar o planos integrados de combate a incêndios florestais. Esse, para a gente, é um desafio tremendo, porque a gente tem muita perda de árvores todo ano, no mês de agosto, entre agosto e setembro, né, antes de começar as chuvas, né? Então, nosso período de plantio, a gente tem um período bastante limitado no tempo, facilita a nossa intervenção, que é a partir de outubro, quando começam as chuvas, logo depois desse período de queimado, mas a gente tem que repensar nosso formato de intervenção e de acompanhamento dos nossos parques, das áreas aqui da cidade. A gente teve uma grande queimada, estou acompanhando o Guilherme Lage, ano passado. Então, essa é uma questão para a gente bastante importante, ver como que a gente faz um enfrentamento com algumas brigadas de incêndio aqui na prefeitura, para que a gente possa não ter tantas perdas, né? Porque quando acontece uma queimada dessa, é um esforço de muitos anos de intervenção que a gente perde em 1 ou 2 meses aqui. Instituir 4 planos de manejo específicos para parques urbanos, isso é uma novidade, assim, o Guto vem trazendo essa contribuição para a gente aqui em Belo Horizonte, que é de ter plano de manejo de parques urbanos, com a qualificação de fluxo de manutenção, uso público, conservação da biodiversidade, melhoria nas condições de infraestrutura, dos espaços de serviço de alimentação, esporte e lazer do Parque das Mangabeiras. Mas nos diversos parques, a gente na Fundação de Parques, a gente já tem alguns diversos indicadores de acompanhamento da qualidade do equipamento, então a gente já faz o acompanhamento nesse sentido. E no campo da macrodrenagem na cidade, das principais bacias hidrográficas, a gente tem intervenções por vir aí e outras em andamento, vários em andamentos que estão ali na lista, o córrego de Olaria, Jatobá, Lareira e Marimbondo, Túnel Camarões, Nado, Vilarinho, Ferrugem, bacia de detenção do bairro das Indústrias, no Ribeirão, Pampulha, ali na Avenida Cristiano Machado, né? E do Onça, né? Nesse campo de macrodrenagem, eu acho que o Valadão é a melhor pessoa, obviamente, para poder debater e apresentar sobre o tema, mas nos últimos anos,
Aí a gente pensa no horizonte mais longo. Belo Horizonte já vem fazendo o enfrentamento desse tema, mas com o tempo foi sobrando somente as intervenções muito mais complexas de se fazer, né? Regiões muito mais adensadas, como também do próprio Cachoeirinha, que está para ser feita ali na Bernardo Vasconcelos. Então, Cachoeirinha, a gente pensa Cachoeirinha, Vilarinho, Córrego do Leitão, da Francisco Sá, são áreas de grande adensamento que a gente pretende já elaborar projetos e fazer intervenções, mas são as áreas que foram sobrando na cidade pelo fato de essas intervenções mais complexas, pelo fato de ter grande adensamento no entorno. Então, acho que a cidade já vem acompanhando, quem mora nas regiões já vem acompanhando nossas intervenções. Então, dos temas mais complexos relativos às enchentes na cidade, tem todos os locais já têm intervenções em andamento, seja na elaboração de projetos, ou de projeto executivo, ou na própria realização de obras. A gente, dentro desse governo, vai fazer intervenções em todos esses locais. Não necessariamente a gente consegue fazer intervenções que resolvam 100% dos casos em todas essas regiões, mas terão soluções encaminhadas e todas elas já em andamento e várias delas entregues ainda dentro desse governo. Habitação, urbanização, regulação e ambiente urbano, né? Então, eu falei do tema da resiliência, esse também vai aparecer aqui dentro desse campo, lá dentro com inúmeras propostas, aqui eu estou trazendo essa síntese, e também no campo da habitação. Regularizar mais de 9 mil domicílios, dentre unidades produzidas pela Prefeitura e domicílios em vilas e favelas, executar 250 obras de eliminação de risco geológico, para eliminar 500 situações de risco alto e muito alto em vilas e favelas. Implantar os jardins de chuva como infraestrutura verde, mitigação e compensação alternativa aos impactos da impermeabilização do solo urbano, né? Para quem não conhece, né, assim, o jardim de chuva é intervenção interessante, na verdade pode ser feito na calçada, ou também na área de estacionamento também, que é feito de fato um jardim, mas com uma coberta embaixo, com colocação de pedra e brita, enfim, abaixo desse jardim, de forma que facilite a permeabilidade da água. Então, a gente já está com alguns projetos a serem distribuídos na cidade como um todo, de jardins de chuva, isso facilitar para a gente lidar com essa questão da impermeabilização do solo, né? A própria licitação agora, a gente tem licitação de calçamento também, para algumas intervenções da cidade ser feita no formato de calçamento, não mais de asfaltamento também, em inúmeras regiões da cidade. As intervenções da Sudecap já está preparada para fazer e para a gente evitar que a gente impermeabilize ainda mais o solo da cidade. Esse é um tema que a gente está aqui falando de um plano para colher contribuições da sociedade civil e fundamentalmente depende da sociedade civil pelo fato da cidade já estar muito impermeabilizada, embora o plano diretor traga diretrizes que vá mitigar essa questão no futuro, mas para o que está posto, a gente vai precisar de intervenções não só na parte urbana, mas na parte privada também. Eu acho que as pessoas vão ter que repensar seu modo de construção e o modo como tratou o solo onde vive, para que a gente possa ter uma cidade mais permeável. Assim. Não tem como a gente pensar isso pensando somente nas áreas públicas, mas nas áreas privadas a gente vai ter que repensar isso junto com a cidade. Criar um circuito de feiras de rua locais, voltado para a economia solidária, culinária popular, comercialização de produtos das hortas urbanas. Elaborar legislação que viabiliza a conversão de prédios vazios e subutilizados. Pode ser que a pandemia vá trazer também infelizmente, traga desocupação de prédios também aqui de escritórios da cidade. A gente possa fazer uma conversão desses prédios para moradia e vice-versa também, se for o caso, mas é mais provável que a gente tenha conversão de prédios de escritórios em moradia. A gente pode fazer, por meio do tema que está ali no item seguinte, que é a celebração de convênio urbanístico, né? Isso nas áreas públicas a gente vai fazer, né? A gente tem uma série de lotes que a gente já está fazendo uma análise, qual tem o maior potencial de a gente fazer construção de moradia por meio de convênio urbanístico para produção de unidades habitacionais de interesse social. A gente tem alguns terrenos bem localizados na cidade, já com infraestrutura de transporte, de água, energia, que isso facilita e torna bem mais barato a produção da moradia. Financiar, licitar e executar pelo menos 130 obras ainda não iniciadas do orçamento participativo. Eu disse lá no início, né? A gente chegou no governo com 450 obras
não entregues. Então, restam aí pelo menos 130 obras para a gente enfrentar, e provavelmente, se elas são as restantes, deve guardar grandes desafios do ponto de vista de intervenção. Então, é isso que a gente tem para enfrentar nos próximos anos do orçamento participativo. Bom, esse é o último capítulo aqui que eu vou tratar e vou encerrar a apresentação por ele, no campo do atendimento ao cidadão e a melhoria da gestão pública. Embora tenha vários temas que estavam aí dentro, que eu retirei, que são temas mais internos, voltados aos servidores, mas a gente está com uma mudança radical no funcionamento interno da própria prefeitura, na modernização e na eliminação do papel, mas também no primeiro item ali do atendimento ao cidadão. Para a gente tem sido fundamental, para quem baixou o nosso aplicativo, PBH App, quem não baixou ainda, eu recomendo que baixe. A gente iniciou o governo com 28 serviços no aplicativo antigo do BH Resolve, que existia aqui. A gente trouxe um novo aplicativo. E nesse novo aplicativo, a gente saiu de 28 serviços para 74 serviços disponíveis no próprio celular. Obviamente, todos esses serviços disponíveis online também. Então, a gente já está com 500 serviços disponíveis de ponta a ponta pela internet. Então, nesse momento de pandemia, tornou cada vez mais fundamental que a gente fizesse essa digitalização. A gente vai terminar o ano com 700 serviços digitais aqui dentro da prefeitura. Bom, nós pretendemos ofertar 16 mil vagas em cursos presenciais e distância de tecnologia de informação e comunicação. A gente já vem fazendo isso via Prodabel, e a Prodabel já está com bastante expertise nesse campo, para a população em situação de vulnerabilidade, né? A gente teve um último curso que foi um sucesso, que é esse segundo item, somente voltado para o público feminino. Então, a gente vai ter agora, vamos ofertar mais 2 mil vagas de curso de programação web para o público feminino. Ampliar o uso de sensores para captação de dados, incluindo vídeo monitoramento, sensores de monitoramento de tráfego e sensores de iluminação pública, dentre outros aqui na cidade. E, obviamente, essas informações elas poderão ser processadas dentro do nosso centro de operações e, assim que possível, e se possível, dado da Lei Geral de Proteção de Dados, várias delas a gente pode deixar disponível também no nosso portal de dados abertos posteriormente. Implantar 105 novos pontos de acesso gratuito à internet em vilas e favelas. Implantar solução de tramitação de documentos e processos digitais em todos os órgãos da prefeitura. Isso ajuda porque a forma como a demanda também chega para a gente, pela sociedade, ela flui mais rápido aqui dentro, a gente consegue dar retorno muito mais rápido. Hoje, quem solicita no nosso aplicativo uma demanda de tapa-buraco, por exemplo, quando solicita, ele atravessa a prefeitura, instantaneamente já chega direto no fornecedor que faz esse tapa-buraco. Então, a gente tem a meta e acompanhamento de prazo da resolução desse serviço, desse problema, e retorna. Então, hoje a gente tem esses sistemas corporativos, a gente está conseguindo ligar de ponta a ponta, tanto o cidadão solicitando, atravessando a prefeitura, a área responsável por aquele trabalho, chega no fornecedor, o fornecedor devolve a informação para a prefeitura para o cidadão, e isso com um trânsito muito mais rápido de informação, dada a digitalização desse serviço, né? Ampliar a oferta de serviços 100% digitais para os cidadãos, com automatização e revisão de 48 serviços. Possibilitar a emissão de documento único de licenciamento municipal, contendo todas as informações necessárias e condicionantes. A gente vem numa briga desses últimos 4 anos, no âmbito do programa de modernização do ambiente de negócio, para facilitar a vida de relacionamento com a prefeitura. Para o cidadão, o que foi feito, né, Sila? Já lá no início, 2017, 2018, a gente eliminou cerca de 300 documentos que eram exigidos no nosso serviço. Então, não são mais exigidos. A gente proibiu que a prefeitura solicitasse documentos que ela própria possuísse, isso acontecia. Então, a gente vem fazendo isso no atendimento ao cidadão e também aos empreendedores, na parte das intervenções urbanas, na construção civil. Então, para parar de ficar jogando o cidadão e o empreendedor para lá e para cá em cada uma das portas, então a gente tem feito essa centralização de documentos e sempre que possível tornando todos eles eletrônicos. Então,
coisa que a gente possa fazer em poucos cliques, você ter toda a informação necessária de relacionamento com a prefeitura, sem ter que ficar batendo em diversas portas aqui dentro da casa. Isso a gente já fez em diversas áreas, o campo de licenciamento ambiental, licenciamento sanitário, a gente simplificou, cerca de 70% dos estabelecimentos da cidade já tem licenciamento ambiental facilitado, feito pela internet, então isso a gente mudou muito a relação com a cidade nesse campo do licenciamento, né? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção de todo mundo, acho que o vídeo vai ficar disponível aí online, os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura, o documento completo estará lá para a gente colher essas contribuições, então só para a gente retornar no passo a passo, né? A gente aqui, Poder Executivo, está fazendo essa proposta, a gente vai nos próximos 30 dias colher contribuições de todo mundo e depois vai fazer uma publicação já do documento com as contribuições que a gente recebeu. Posteriormente, a gente vai encaminhar os nossos projetos de lei de plano plurianual de orçamento anual para a Câmara de Vereadores. Os vereadores vão dar suas contribuições também por meio, lá dentro da Câmara, por meio de participação social também. A gente tem um outro momento de participação e de intervenção também, porque provavelmente vão aparecer coisas também que não estão aqui. É importante dizer que esse cenário, nosso cenário vai mudar bastante, né? Tem mudado muito rápido do ano passado para cá, então talvez algumas coisas que a gente está conversando agora, a implementação pode ser muito mais complicada do jeito que a gente está pensando agora do que daqui 6 meses. Daqui 6 meses a gente vai ter uma outra visão sobre essas questões, a gente não sabe muito bem como vai ser no futuro próximo as nossas interações sociais, e prestação de políticas públicas, é muito difícil a gente pensar assim, essa interação, fora os serviços digitais, todos os demais, a gente demanda uma interação social na implementação das nossas políticas, então a gente compreender o que vai ser do nosso futuro vai ser bastante importante para a carteira de políticas públicas que a gente está construindo aqui em conjunto. Então, acho que as contribuições que vocês trouxeram vão ser de bastante relevância, mas vocês terão outro momento também, via Câmara de Vereadores também, para fazer essa contribuição e esse debate conosco lá também, com o Poder Executivo vai estar presente e cada um dos vereadores. A presidente Nelly Aquino vem fazendo bem essa coordenação desse processo lá dentro da casa e a gente vai ter esse outro momento de diálogo e de conversa para a construção de uma carteira de políticas públicas para os próximos anos. Eu agradeço a atenção de todo mundo, todas as propostas que chegaram serão encaminhadas para os nossos secretários e equipes técnicas serão avaliadas com maior carinho e a gente deseja construir um plano a várias mãos e com participação da cidade toda. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana.